climatério e a menopausa são uma doença. Quando eu vi isso do meu médico, primeiro eu levei um choque, eu disse: "Como assim uma doença? Como assim eu estou doente?". E aí logo ele explica, né, que é uma doença ocasionada por uma queda hormonal. E quando eu entendi isso, que é uma doença e que tem cura, aquilo me trouxe muita tranquilidade, porque eu tinha um problema em mãos, mas eu também tinha uma solução. Se você é mulher, este vídeo é para você, porque eu vou falar sobre climatério e menopausa. Talvez seja um assunto ainda muito longe para você, talvez você esteja vivendo muitas dessas questões, talvez você já tenha passado por isso. Mas o meu intuito de trazer este assunto é porque eu pessoalmente vivenciei e tenho vivenciado, né, as questões do climatério de forma precoce e também tenho atendido muitas clientes com essa questão, tenho percebido essa demanda em muitas das minhas seguidoras, e aí eu vim compartilhar um pouquinho do que foi a minha experiência, do que foram as minhas descobertas, do que foram as informações que eu acessei de saúde, de mentalidade, de questões inconscientes e sistêmicas, num olhar muito amplo. Mas tem um alerta, este vídeo ele não tem nenhum cunho médico, né? Eu não sou médica, não sou profissional da saúde, eu venho aqui exatamente compartilhar os meus conhecimentos, vivências e experiências, porque isso pode trazer para você vários insights, vários caminhos. O conhecimento, ele é o primeiro passo. A informação, na verdade, que é o que eu vou trazer aqui, é o primeiro passo para que você gere o seu conhecimento, para que você pegue essas informações e transforme isso em algo na sua vida, para que você possa, muitas vezes, olhar para dores suas que talvez você nem saiba o que é, porque eu passei por isso. Eu passei pelos sintomas e dizia: "Meu Deus, eu estou ficando louca. Meu Deus, o que está acontecendo comigo?", de eu não me reconhecer, de eu não saber, o que está se passando. Eu não me reconhecia. Isso é avassalador, isso é muito, profundo, porque você é sempre uma pessoa. E quando entra no climatério, uma série de sintomas faz com que a gente se desconecte do nosso normal e passe a sentir uma série de sintomas, de sentimentos, de preocupações, de anseios, de questões que quando a gente não identifica que isso faz parte do climatério, a gente se acha louca ou a gente vai atrás de diagnósticos incorretos. Então eu trago para compartilhar com você um mapa de todas as minhas descobertas, conhecimentos, percepções, tudo aquilo que eu fui acessando que talvez possa ser muito útil também no seu processo. Então vamos lá. Este aqui é o mapa da mina resumido, né, é um resumo, é uma compilação de tudo aquilo que eu sei até então, daquilo que eu vivi, daquilo que eu acredito. Como eu falei, não tome isso aqui como uma verdade absoluta, mas vá em busca da informação. A primeira coisa aqui que é necessário, né, a gente falar, é que a gente tem 2 coisas diferentes, que é o climatério e a menopausa. Quando a gente fala de climatério, é um período de transição da fase reprodutiva da mulher para a fase não reprodutiva, que inclui a pré-menopausa, a menopausa e a pós-menopausa. Então, quando a gente fala assim: "Eu entrei em menopausa precoce", na verdade você começou a ter o climatério, que são todos os sintomas até chegar à menopausa, porque a menopausa especificamente, ela é a última menstruação que ocorre durante o climatério, e a principal característica é a parada das menstruações por um período de 12 meses. Então, depois de 1 ano sem menstruar, aí sim pode-se dizer: "Esta mulher está em menopausa", e aí ainda assim ela pode ter alguns sintomas ou já eles já estão mais leves, aí vai de cada mulher e também do caminho e daquilo que ela pôde, curar e, enfim, trabalhar dentro deste climatério para que a menopausa em si possa ser mais leve. Então essa é a primeira questão, uma questão conceitual, o que que é climatério e o que que é menopausa. Outra questão, né, que eu trago aqui são os sintomas mais comuns. E aí eu vou falar, e depois eu vou falar aqui abaixo um pouquinho do meu processo, né, com o climatério, daqueles que eu vivenciei, mas o que a gente tem aqui como sintomas mais comuns, a gente tem a ansiedade, né, eu particularmente tive, com a ansiedade, taquicardia, uma sudorese excessiva, fora os calorões, eu tinha um nó aqui na garganta, qualquer coisinha que acontecia que me deixava um pouquinho mais nervosa, me dava diarreia, então era uma ansiedade extrema sem nenhuma causa aparente. Então eu dizia:
gente, eu estou ficando louca. A minha vida tá tudo bem, tá tudo certo, com o marido, com o trabalho, com a minha filha, tá tudo bem, eu não tenho nem motivo para estar ansiosa. E isso que me deixava mais intrigada e angustiada, porque era aquela sensação, eu estou ficando louca, está tudo bem, mas não está tudo bem. Outro sintoma é a depressão, e eu também passei por isso. Essa sensação não é uma depressão profunda, mas é um estado depressivo. Inclusive, eu tenho uma foto de um sábado que a gente foi passear em Balneário. Eu, meu marido e minha filha, que até hoje, isso já faz mais de 2 anos, eu olho aquelas fotos, eu lembro da minha vibe naquele dia. Eu tinha ido no salão de manhã cortar o cabelo, de lá nós fomos para Balneário. A gente passeou no bondinho, a gente almoçou num restaurante maravilhoso, a gente passeou na beira-mar, a gente correu na praia, mas parecia que tudo era cinza. De novo, sem ter motivos. Na vida fora estava tudo bem, mas internamente não estava. E isso chega a me emocionar porque foi um período muito difícil e é uma sensação de solidão. Porque por mais que eu conversasse com meu marido, com as minhas amigas, mas nem eu não me entendia, e as pessoas também não me entendiam. Então, foi assim, 1 ano quase que eu fiquei com essa sensação, né? Não fui procurar um psiquiatra, porque eu sabia que ia me dar remédio, eu sabia que não era o caminho. Então, eu fui persistindo, trabalhando muito as minhas questões energéticas e espirituais para que eu ficasse com a minha energia elevada e não me deixasse levar para a depressão. E neste momento, algumas pessoas, inclusive, elas acionam um gatilho para desencadear, algumas mulheres, né, para desencadear uma depressão mais forte mesmo. Então é algo realmente muito importante. Outro sintoma, os fogachos, né? Deus do céu, eu acordava de madrugada suada, com a camisola, com o pijama encharcado, e era inverno, e aí meu marido com 4 cobertas, e eu sem coberta e suando, e durante o dia, às vezes durante o atendimento, começava um calorão aqui no peito, um suor no corpo todo, terrível, assim, o fogacho é algo que dá vontade de correr, de se jogar numa piscina, de jogar debaixo do chuveiro, e aí 1 minuto depois passou, aí volta o frio, aí volta a temperatura normal. Então, outro sintoma que é bem incômodo. A irritabilidade. Então, vocês estão vendo aqui que eu estou dando check em tudo, né? Eu até tenho aqui embaixo para falar sobre o meu processo, mas pelos sintomas, eu já vou falando de tudo aquilo que eu passei. E isso começou aos 38 e 37 para 38, foi ali até os 39,5, quase 40 anos, assim. Então, outra questão, a irritabilidade era extrema. Assim, eu andava como um fio desencapado, como se eu tivesse de TPM o tempo inteiro. Então, não tinha, assim, algo que acontecia, um gatilho. Não, às vezes era no trânsito, a minha filha, com meu marido. Então, sempre, assim, a 99% para estourar. E aí eu estourava, de fato, né? Então, essa irritabilidade, a raiva que adivinha era muito fora do comum. Não que eu seja uma pessoa fofa e calma, né? Eu tenho uma energia de raiva que me movimenta. Mas eu nunca fui assim neste extremo, né? Sempre tive e consegui ao longo da vida encontrar um equilíbrio dessa energia de raiva. E aí o climatério veio e me trouxe lá para o extremo oposto, lá para a raiva em pessoa. Com isso veio também o aumento de peso, né? Porque aí, como eu digo, eu estava xoxa, capenga e anêmica, né? Porque, inclusive, dos outros sintomas que está mais aqui abaixo é a fadiga. Então, eu não tinha disposição para fazer academia, embora eu fosse uma fome absurda, uma vontade de comer carboidrato. Então, e a desregulação hormonal por si só, ela já gera um aumento de peso. Afeta a tireoide, afeta colesterol, afeta toda a cascata hormonal. Então, tive aumento de peso, embora não tenha sido expressivo, né? Mas tive. Lapsos de memória, aqui eu não me identifiquei muito. Secura vaginal, tive um pouco, mas como eu estava usando hormônios, isso foi algo que rapidamente eu consegui resolver, mas muitas mulheres sofrem anos, e aí vem essa secura vaginal, vem a dor na relação, vem a queda da libido, que até está aqui mais abaixo. Então, a queda da libido, ela vem quase que junto da secura vaginal, porque ela faz parte. Então, se eu fisicamente não estou bem, então, se eu não tenho lubrificação, está tudo interligado. Então, todos os sintomas anteriores, ansiedade, depressão, os fogachos, a irritabilidade, da onde que vai sobrar espaço para ter libido, né? Então, a secura e a libido são duas coisas que andam muito junto e elas realmente afetam muito a qualidade de vida da mulher.
Outra questão que aqui eu fiz um bingo, assim, em letras maiúsculas e piscando, foi a insônia. Eu tive muita insônia, e isso é algo que ainda tá um pouco na minha vida, assim. Eu tenho alguns dias que eu ainda durmo um pouco mal, então eu vou dormir cedo, vou dormir ali pelas 21h30, adormeço muito rápido, e aí eram as madrugadas intermináveis. Acordava ali, 3, 4 da manhã e geralmente não dormia mais. Às vezes rolava 1 hora, 2 horas na cama e não dormia. E associado a essa insônia tinha a fadiga. Então, eu estava cansada porque eu não dormia, e aí eu não dormia e ficava ainda mais cansada, então eu acordava cedo e assim com a cabeça a milhão, sem ter problemas aparentes. De novo, né? Essa é a questão. Eu estou falando de um cenário de uma vida muito ok, muito organizada, embora tinha ali desafios, tinha coisas acontecendo na vida normal, mas de uma vida organizada, e ainda assim, né, tinha todos esses sintomas. Daí imagina quando você chega a essa altura da vida, com um monte de encrenca, com um monte de dor, com um monte de mágoa, com um monte de problema, de preocupação, perdida de si, e ainda entra nessa situação, aí sim que o bicho pega, né? Aí você começa a associar problemas. Então, a insônia foi uma assim que eu ia dormir com medo, né? E aí, quando eu acordava ali 3, 4 da manhã, às vezes precisava ir no banheiro, aí era li acho que uns 4, 5 livros no Kindle, né? Nessas insônias, levantava para trabalhar, quando, né, a minha academia abre às 5h30, às vezes mesmo sem vontade, eu ia para academia porque eu não aguentava mais ficar na cama, então insônia foi algo que pegou muito, e o problema das consequências da insônia. Então, quando a gente não dorme bem, a gente acorda com mais fome, com mais vontade de comer doce, carboidrato, porque o corpo, ele sinaliza que precisa de energia, ele precisa de algo para que ele possa se manter vivo, e aí o carboidrato é a fonte mais rápida, então traz ali para aumento de peso de novo. A fadiga, como eu falei, né, eu acordava, eu sentava, né, na cadeira para separar os meus suplementos, eu na academia, eu escolhia os exercícios para fazer aqueles que eu podia ficar sentada, porque eu mal me aguentava em pé, então era um sono muito grande, um cansaço muito grande, assim, era bem desafiante. E aí outro sintoma que vem aqui também é a dor de cabeça, embora isso eu não tenha tido, mas também é outro sintoma. Então, esses sintomas aqui são os principais, mas além destes, existem vários outros sintomas. Eu entro agora para falar um pouquinho do meu processo, né? Como que foi a menopausa, né? A menopausa não, o climatério, como que tudo começou? Então, o climatério ele começou, né, com esses sintomas de forma gradual, principalmente essa não identificação, quem eu sou, para onde eu vou, o que que eu quero, o que que eu não quero, uma tristeza, né, foram as questões que mais me pegaram. Depois de um tempo veio também a ansiedade, né, os sintomas da ansiedade, sem ser um quadro real de ansiedade. E isso foi ali, mais ou menos quando eu tinha uns 37 anos, que faz aí uns 3 anos que começou. E aí eu procurei, né, com a minha nutri, tentei, né, o que que eu posso fazer, o que que eu posso tomar, né, me ajuda, e aí ela me indicou, né, fazer o uso do implante hormonal, que é o chip da beleza, que todo mundo conhece, e aquilo realmente, né, aí é outra vida, né, aí todos os sintomas que eu tinha, né, os sintomas estavam aqui, veio o chip e ele acaba com os sintomas, ele mascara todos os sintomas, e na época eu lembro que eu usei testosterona, gestrinona e estradiol, se não me engano eram essas, doses baixas, doses fisiológicas, não tive nenhuma grande mudança no meu corpo, tive um pouquinho de espinha, que era o que antes eu não tinha, então espinhas nas costas, às vezes no rosto, né, então tinha os efeitos colaterais, então eu usei por um ano, o implante, quando deu uns 11 meses, o implante ele perdeu o efeito e eu voltei a ser quem eu era. Sabe quando saiu aquela capa de proteção, assim, aquela máscara, e aí eu voltei aos todos os sintomas. Então eu corri para agendar médico, o que o médico tinha me falado era para trocar em um ano, então deu 11 meses, eu comecei a sentir todos os sintomas, eu disse, meu Deus, eu preciso trocar logo. E aí até agendar, até trocar o implante deu mais um mês, até o implante fazer efeito mais um mês. Então foram uma janela de 2 meses, que foi terrível, que foi todos esses sintomas aqui que eu citei, todos eles de novo. Ok, botei o implante de novo, mas nesse meio tempo eu segui pesquisando, segui lendo, né? Eu gosto muito de me informar, de buscar novas alternativas, de ver se é esse mesmo caminho. E nesse caminho eu encontrei alguns médicos que não eram muito a favor dos implantes hormonais, eles explicavam o porquê, né? Porque nos implantes hormonais,
os chips, né, o chip da beleza, enfim, eles têm hormônios sintéticos. E o nosso hormônio, ele é, digamos, desse formato, né, o nosso receptor de hormônio é desse formato, e o hormônio sintético, ele tem um formato, digamos que diferente, ele não se encaixa tão bem. Por isso que ele gera uma série de efeitos colaterais, momentâneos, a curto prazo, e muitos outros a longo prazo. E eu entendi que eu não queria isso mais no meu corpo. Então, quando estava dando o segundo ano do implante hormonal, eu procurei outro médico para tirar o implante, para usar gelzinho, para fazer suplementação, e nessa eu não me adaptei. Então, eu voltei de novo a ter todos os sintomas. Então, em junho deste ano, né, em junho deste ano de 2024, que eu estou gravando este vídeo, quando eu estava quase com 40 anos, eu fiz 40 anos em setembro, então, em junho eu tirei o implante, né? Aí o deserto seco se apresentou de novo, né? Todos os sintomas com muita força. E aí eu comecei com ajustes, com suplementação, com vitaminas, com hormônios. E aí ainda não tinha achado o caminho, até que eu segui pesquisando, procurando e achei um outro médico, que eu inclusive vou deixar o Instagram ou o YouTube dele aqui na descrição do vídeo, porque é através dele que eu encontrei, dentro do campo da saúde física, um caminho para a melhora. E depois eu vou falar um pouquinho do que foi este caminho que eu fiz. Hoje eu posso dizer que eu estou assim, 95% já bem, né? Eu ainda tenho, às vezes, insônia, um pouquinho de irritabilidade, às vezes um pouquinho de fome a mais, mas aí tá muito mais ligado à insônia, não tá descansada, mas eu voltei a ser eu. Eu tô com planos, eu tô com um projeto, eu tô aqui gravando pro YouTube, e eu tava num movimento assim, como se eu estivesse secando, como se eu estivesse apagando, e eu voltei a ser eu, e isso não tem preço. Foi um longo caminho, um longo deserto, mas é muito bom estar de volta para mim. Então, essa é uma jornada aí de 2 anos e meio a 3 anos. Esse processo, ele teve alguns gatilhos, né? Inclusive, eu constelei essa questão. Um dos gatilhos foi a vasectomia do meu marido, porque eu acho que no meu coração, na minha alma, eu sempre desejei ter 2 filhos, mas nós entendemos que seria bom para a gente, enquanto casal, enquanto família, para os nossos planos, não realizar esse desejo, né? Então a gente combinou, ok, estava tudo certo, eu assinei a requisição lá de vasectomia, porque a gente é casado, enfim, tinha que assinar, e estava tudo bem, pois foi a partir do momento que ele fez que as coisas começaram a desandar dentro de mim. Então isso foi um dos fatores, assim, um marco, né? Claro que eu tenho o quê? Tomei anticoncepcional durante uns 12 anos na minha vida, já fiz muita dieta restritiva, de baixa caloria, de comer coisas erradas, e aí depois volta e chuta o balde, come tudo de novo. Então, o efeito sanfona mexe muito com o eixo hormonal. Então, uma série de fatores que geraram esse, né, esse quadro de climatério, né? Então, este é mais ou menos assim, essa é mais ou menos a minha história, né? E aí todos os aprendizados que tem por trás disso, que eu também vou falar aqui, que também não tem preço. Bom, isto foi parte do meu processo e agora eu quero compartilhar com você um pouquinho das minhas descobertas, dos caminhos que eu encontrei para que eu pudesse chegar onde eu estou hoje, para que eu pudesse me encontrar. Talvez nem seja um reencontrar, porque aquela Adri, ela não existe mais, mas tem uma versão nova que está se desenvolvendo, desabrochando, florescendo. Então, um pouquinho das minhas descobertas, né, e conhecimentos neste processo. Bom, eu trago aqui um pouco sobre o tratamento, né? Quais foram as estratégias, os recursos dos quais eu lancei mão, sempre dentro deste olhar, né? Um olhar muito integrativo. Não adianta eu olhar só para o físico, só para o mental, só constelar as questões, só olhar para o campo energético, espiritual, porque nós somos uma composição de todos esses campos. Então, é necessário, né, que se dê atenção. Então, eu trago a atenção de que não basta repor hormônio, não basta tomar ansiolítico, antidepressivos, os sintomas e a cura estão em muitos níveis. Então, eu ouvi isso de muitas mulheres. Ah, Adri, eu comecei com esses sintomas, né, o primeiro sintoma geralmente, né, os primeiros sintomas são realmente de um cunho mais emocional. Eu não me reconheço, eu não me identifico, a ansiedade, a depressão, eu não durmo direito, né? Então, os sintomas no físico, eles muitas vezes são
são secundários. E eu digo muitas vezes, porque também não é uma regra. E muitas mulheres, então, bom, se eu estou com ansiedade, eu vou num psiquiatra e acabam tomando um remédio que ele até ajuda, ele até ameniza o quadro, mas a longo prazo ele não resolve, ele está de novo só mascarando. Como foi no meu caso, o implante hormonal, o chip, ele só mascarou o problema. A hora que o implante começou a vencer, o problema se mostrava e com muito mais força. Então, eu trago aqui este alerta, né? Não vá pelos caminhos mais curtos. Os caminhos mais curtos, eles nos levam para lugares que não são onde a gente quer. Eles parecem soluções, mas muitas vezes a gente está piorando o nosso problema, muitas vezes a gente está delongando um sofrimento, ou aprofundando certos sintomas, piorando certos sintomas, porque a gente não pegou o caminho certo. E não vou dizer que eu trago aqui verdades absolutas, tipo, não, eu tenho o caminho certo, também eu não tenho essa pretensão. Eu estou compartilhando o caminho que dentro dos meus estudos, do meu conhecimento e da minha prática, fizeram sentido para mim e estão trazendo realmente uma solução, não só momentânea, mas com um olhar de uma construção de saúde a longo prazo. Então, o primeiro campo, né, que eu trago aqui para atenção é a saúde física. Neste processo, eu fiz hoje, né, eu vou falar do que eu tô fazendo hoje, assim, lá atrás eu peguei uns caminhos que não deram muito certo, como eu falei, né, fui direto para a reposição dos hormônios que estavam faltando. E dentro do que o doutor Alexandre Duarte, que é o meu médico, fala, ele diz que não adianta, se os teus hormônios, se a tua, o teu eixo hormonal, ele não está funcionando corretamente, a gente precisa ajustar o que está por trás disso. É como que eu preciso primeiro reformar a fábrica. Não adianta eu só botar mais insumo para dentro se a fábrica não consegue processar, não consegue entregar, não consegue vender. Então, eu passei por esse processo, né? Tá faltando testosterona, repõe testosterona. Aconteceu o quê? Enchi de pelo, nunca tive buço. Encheu de pelo no buço, virilho, meu braço ficou com pelo preto, enchi de espinha, eu tive uma série de sintomas bem desagradáveis, aumento clitoriano também. Então, uma série de questões desagradáveis, porque eu tinha ali um problema e foi me dada uma solução que não era a melhor, ela até solucionou a curto prazo. Então, por isso que eu coloco, né, a questão de ajustar a alimentação hoje, né, nós optamos por fazer uma alimentação carnívora, né, então isso também, né, eu vou botar aqui o link do YouTube do Dr. Alexandre, lá vocês, caso queiram, vão poder entender melhor o que está por trás dessa estratégia. Então, eu fiz todo um ajuste de vitaminas e minerais, porque a gente vai ao longo da vida desgastando, a gente menstrua uma vida toda e a gente perde, sim, muitas vitaminas e minerais nesse processo. A gente tem um próprio cansaço da vida, a gente dorme mal, a gente come, a nossa comida não é mais a mesma, né? Então, foi feito todo um ajuste de vitaminas e minerais, um olhar para a saúde intestinal também, que no meu caso derivou da mudança da dieta, cuidar dos marcadores de inflamação, porque um corpo inflamado, ele vai reagir muito mais a qualquer sintoma externo. Então, uma mulher inflamada, quando vem o climatério, já tá ruim, vai ficar tudo muito pior. Agora, quando essa mulher está desinflamada e vem os sintomas do climatério, ela vai ter um aporte muito melhor para receber esses sintomas e para os seus movimentos de cura. E aí, por fim, o que eu coloco aqui é a reposição hormonal bioidêntica, né? E muitos dos hormônios são sintéticos, né? São hormônios, por exemplo, faltou progesterona, muitas pessoas dão progestina, que não é a nossa progesterona do nosso corpo. Nosso corpo tem que fazer uma série de ajustes, todo um malabarismo para que ele possa usar isso do lugar da progesterona. Mesma coisa com gestrinona, o que mais? Oxodralona, que já vai mais até para um caminho assim de bomba e tal, né? Por uma busca de efeitos estéticos, enfim, tudo aquilo que for que a gente colocar no nosso corpo, que não for idêntico ao que o nosso corpo produz, vai ter efeitos colaterais. E isso eu falo por experiência própria. Agora tem uns
3 meses, mais ou menos, que eu estou em tratamento com o doutor Alexandre, e eu não tenho mais espinha. Eu voltei a ser gente, eu voltei a brilhar, eu voltei a me alegrar, a ter libido, a ter alegria, a ter disposição, né. Como eu falei, eu não me reconhecia, né. Muitas pessoas até algumas pessoas falam: "Nossa, Adri, não fazia ideia que você estava passando por isso, porque não parece". Sim, aqui, né, nas redes sociais, no trabalho, eu conseguia manter a bola quicando, né, numa frequência um pouquinho menor, mas era dentro de mim, internamente, que as coisas não estavam bem. Então, eu até coloquei, voltando aqui à questão, da reposição hormonal, um parênteses de que reposição hormonal não causa câncer. Outra coisa que eu aprendi ali com o doutor Alexandre, porque existe um estudo chamado Estudo I, é um estudo que foi feito há 10 ou 15 anos atrás, ou até mais, que foi feito com hormônio de égua prenha, e esse hormônio foi dado para as mulheres. Então, mulheres que faziam 1 ano que entraram na menopausa, dava hormônio, e aí dava X% de câncer. Mulheres que entraram na menopausa 2 anos, 3, 4, 5, até mulheres que entraram em menopausa 10 anos, foram dando este hormônio de égua prenha, e observando que quanto mais tempo a mulher entrou na menopausa, mais chance ela tinha de desenvolver um câncer. Logo, criou-se uma conclusão de que reposição hormonal gera câncer, dá câncer, e isso é uma grande mentira, porque isso foi desmentido, não sei nem se é essa palavra, mas isso foi colocado por terra com um novo estudo em cima do estudo I, mostrando que isso não é verdadeiro. O hormônio usado foi errado, o método foi errado, reposição hormonal não causa câncer. Mas é claro que, para isso, a gente tem que procurar um médico bom, como diz o doutor Alexandre, um médico que entenda de fisiologia humana, não alguém que é pago, né? O médico, como ele diz, que só vai em congresso pago pela indústria farmacêutica, que vai querer prescrever o que aquela indústria farmacêutica produz. Então, ele vai aprender aquilo que, por interesses comerciais, é ensinado para ele. Então, tenham este cuidado, né? Eu vou colocar aqui o YouTube deste médico, e tem outros também. Eu até posso depois colocar ali uma lista daqueles onde eu fui buscar conhecimento, que eu não consultei, né? Mas são pessoas que eu sigo aqui no YouTube, que eu sigo no Instagram e que tem essa mesma linha, este olhar para a saúde, recuperação da saúde e não apenas mascarar os sintomas. Então, aqui nós falamos um pouco das questões físicas, né? Da saúde física. Tem um outro campo aqui que é da saúde mental, né? Então, como eu falei, quando a gente chega nessa fase do climatério, como que você chega até este momento? Quais as crenças que você tem sobre envelhecer? Eu até li ontem de uma seguidora dizendo que morre de medo de envelhecer, de entrar no climatério, de murchar, de entrar na menopausa, de perder a alegria de viver. Então, isso já é um sistema de crenças que favorece, é como se ela já tivesse com o script pronto. A hora que o primeiro sintoma vier, ela vai pegar esse script das crenças dela e fazer valer. E isso é muito forte. Aquilo que a gente acredita, com muita facilidade a gente faz ser verdade na nossa vida. E aí a outra pergunta, né? Quais são as preocupações, quais são os medos, quais são os traumas que povoam a sua mente, né? O que que você já carrega em si? Então, muitas pessoas elas chegam tão amarguradas ali com os 40, 45, 50 anos, que quando vem a menopausa, a mulher não aguenta. Ela não tem mais estrutura emocional. Ela já vem tão machucada de uma vida toda, muitas vezes é aquela mulher guerreira, aquela salvadora que cuidou de todo mundo, que fez por todo mundo. E aí, quando ela chega no momento de entrar num período de vulnerabilidade, né, numa sensação de que, poxa, eu não posso mais fazer tanto. Ela precisa entrar em contato com o seu ser, quem eu sou. E quando eu paro de fazer, aí eu me deparo com a realidade. Então, o que que é isso que você carrega dentro de si, que muitas mulheres carregam e que pode estar sendo lenha na fogueira deste climatério? E aí, por fim, quais são as mágoas e ressentimentos que você carrega, né? Porque aquilo que a gente sente e não resolve do nosso passado, a gente acaba ressentindo, ou seja, sentindo de novo no nosso presente. Agora mesmo eu estava almoçando com a minha filha e ela disse: Nossa, mamãe, eu lembro exatamente o dia, a primeira vez que a amiguinha fulana X
veio e brigou comigo. Eu disse: "Isso foi, tipo, no G5, ela tinha 5 anos, ela tem 8 hoje". Aí eu disse: "Nossa filha, você tem uma boa memória, mas cuidado para não guardar essas mágoas no seu coração. E quando essas lembranças vierem", e eu ensino isso para os meus clientes, né, quando a lembrança de algo ruim vier, tenta olhar que isso pertence ao passado. "Nossa, lá atrás, quando isso aconteceu, isso foi muito ruim, mas aqui, ai, aqui tá tudo bem, eu não estou mais lá", né. Então quando a gente fala sobre mágoas e ressentimentos, é importante que você se situe no seu presente e claro que você cure aquilo que ainda te magoa e pertence ao passado. Daí a gente entra aqui nas questões inconscientes e sistêmicas dentro dessa questão. E aí aqui a grande pergunta, né? O que que a menopausa representou para as mulheres do seu sistema? Como que essas mulheres lidaram com isso? Quais as dores e ganhos que elas tiveram? E quando eu digo ganhos, sim, eu já atendi nestes últimos tempos algumas mulheres, essa semana ainda, na segunda, uma cliente que veio e veio no campo dela, que para muitas mulheres a menopausa, ai, ela foi também um descanso. Por quê? A mulher estava cansada, ela não reproduzia mais, ela não tinha mais desejo, ela tinha os calorões, ela tinha os problemas dela e geralmente é um descanso de muitos afazeres, da vida sexual, do relacionamento com o marido. Então, quando a gente fala em menopausa, a gente não está falando só em perdas, a gente tem ganhos secundários que têm um preço alto, mas que ainda assim são ganhos. Então, se você olhar para trás, assim, na sua família, sua mãe, sua avó, suas tias, o que que representou para elas, ou o que que representa ainda esta fase da vida? Não os sintomas em si, mas a gente tem uma fase, né, a gente é criança, adolescente, a gente é uma mulher jovem, a gente é uma mulher mais madura e a gente entra então neste período da vida. E qual é a vibe? Qual que é o sentimento, a postura dessas mulheres? Que se a gente for olhar a postura, por exemplo, eu estou com 40 anos, a minha avó com 40 anos era uma velha senhora que usava saias, até o joelho, que usava, como era? Short, calça, saia, shorts, era calça saia, alguma coisa assim, até na altura do joelho, larguinha, gordinha, cabelo grisalho, com curto, com permanente. Então, essa era a visão do passado da mulher madura. Hoje em dia não é mais, a gente está aqui jovem, usando cropped, usando biquíni de lacinho, né? Super descoladas, fazendo esporte, academia, com filhos e com uma vida social. Então, é outro padrão que a gente tem hoje que é diferente do padrão das mulheres do sistema. E para isso a gente tem que ser desleal delas. Para isso a gente tem que se despedir da forma que elas viveram as suas vidas, o seu climatério, a sua menopausa e a forma que a gente quer viver. Então, o climatério, ele também fala de muito daquilo que você busca ou esconde de forma inconsciente nesses sintomas. Então, muitas mulheres que nunca se deram tempo para se cuidar, vêm os sintomas muito fortes do climatério para que ela tenha que parar tudo e de uma vez por todas se colocar como prioridade. Então, existem muitas questões inconscientes, questões sistêmicas por trás disso. Eu até resgatei algumas anotações, eu constelei essa questão, porque estava muito forte, eu estava sentindo que tinham coisas além do físico que precisavam ser olhadas, e aí a constelação foi muito interessante nesse sentido, porque ela trouxe uma série de padrões que eu estava trazendo para esta fase da minha vida, que já estava difícil fisicamente, e aí essas questões são lenha na fogueira e deixavam tudo muito mais difícil. Eu até resgatei as minhas anotações, eu constelei essa questão, foi mais ou menos em setembro, foi um pouquinho antes do meu aniversário, e a constelação ela mostrou o quanto que eu estava leal a esses padrões de doença das mulheres do meu sistema, principalmente do lado paterno, e aos padrões de trabalho duro do sistema, principalmente do lado materno. Então, eu trazia para mim, esse peso, essa sobrecarga de que eu não podia estar bem, eu tinha que, né, como eu falei algumas vezes aqui durante o vídeo, eu olhava para minha vida e dizia: "Gente, tá tudo bem, tá tudo em ordem, tá tudo organizado, tá tudo tranquilo, mas eu não estou bem". E aí vem o quê? A vida diz: "Ok, seja feita a sua vontade". Então ela me presenteia com o climatério para que eu tivesse
com o que lutar, com o que lidar. Então, eu percebi que muitos do meu sistema buscaram ser amados através do trabalho duro, buscaram ser importantes através das suas lutas, mas eu estava cansada de lutar, eu não queria mais. Eu já tinha aposentado aí eu achava, né, que eu tinha aposentado minha armadura de guerreira há muito tempo, e aí a vida vem e mostra que ainda existiam algumas pecinhas da armadura em mim, das quais eu precisava me despedir. Então foi um movimento de tomar a saúde como uma página em branco, como um marco zero, de que eu olhava para essas mulheres, eu honrava e respeitava muito, mas que com muita humildade eu não dava conta de ser como elas, né? Então foram movimentos muito bonitos assim na constelação. E eu anotei uns dias depois, porque eu acabo esquecendo. Como eu lido com muitas questões minhas, dos outros, enfim, eu acabei anotando, e aí foi um movimento que me trouxe esse olhar. E até um insight que me veio, quando as pessoas perguntam assim: "Ah, e o que que você tem?". Quando você está bem, está saudável, você diz: "Nada". Aí eu disse: "Gente, mas eu não tenho nada, eu tenho tudo, eu tenho saúde, eu quero ter saúde, e saúde é tudo o que eu preciso neste momento", que era o que estava me faltando, estava tudo bem, mas sem saúde nada disso tinha valor. É como se, estivesse um dia lindo, mas eu estava com um óculos cinza, então eu enxergava tudo cinza. Então, recuperar a saúde, poder ficar saudável, poder seguir prosperando sem precisar lutar tanto, que é o padrão do meu sistema, foi muito libertador, né, então me abrir para a abundância, integrar a saúde, a prosperidade, o amor, o bom convívio com a minha família, não precisava mais escolher o que que eu quero, né, como diz assim, sorte no jogo, azar no amor, isso é uma crença, a gente pode ter sorte no amor, sorte no jogo, a gente pode ter prosperidade, a gente pode ter amor, pode ter saúde, pode ter bons relacionamentos, a gente pode ter tudo. Quem diz que não se pode ter tudo, tem uma grande crença limitante para ser curada, né? Então, este movimento de acessar a minha saúde, a minha prosperidade, o meu direito de ser feliz, o meu dever, na verdade, de escrever minha própria história e parar de repetir a história delas, foi muito libertador. E é interessante que foi nessa mesma época que eu constelei, que eu também troquei de médico, que eu achei o caminho, parece que as coisas vão se encaixando. Enquanto eu não olhei para essas questões inconscientes, que eu comentei aqui, enquanto eu não olhei para isso, eu estava ali patinando. Eu já tinha buscado várias alternativas no campo da saúde física, mas parecia que nada me levava ao sucesso. E até interessante eu falando isso agora, que eu me percebo, que eu, né, tomo essa percepção com mais força do quanto as coisas estão interligadas. Porque às vezes as pessoas me perguntam assim: "Tá, Adri, mas será que primeiro eu vou no médico, primeiro eu constelo, primeiro eu faço essa terapia, primeiro eu faço, um programa para eu me reencontrar, o que que eu faço?". E eu digo: "É tudo junto e misturado, não tem como dizer o que é mais importante", porque como eu dei o meu exemplo, né, talvez se eu tivesse buscado mais um médico e não tivesse olhado para essas questões que estavam por trás, teria sido mais uma frustração, porque no passado eu já fui em bons médicos e também não tive os resultados que eu queria, né. Então quando a gente não resolve aquilo que nos mantém, leal a esse padrão de dor e de dificuldade, não adianta aquilo que a gente faça no nível mental, de forma prática, porque o nosso script interno, aquilo que a gente carrega no inconsciente, nos mantém naquele mesmo caminho. E aí, nós partimos para o último tópico aqui, né, deste tratamento, né, desses campos que precisam ser olhados, que é o campo energético e espiritual. Por quê? De acordo com aquilo que nós carregamos no nosso inconsciente, de acordo com as nossas crenças, de acordo com tudo aquilo que a gente vive, viveu e sente, nós acabamos, criando um padrão energético e nossa frequência energética cai. Então, se eu não estou dormindo, se eu estou ansiosa, se eu estou, engordando, se eu não me reconheço, se eu estou depressiva, a minha energia, o meu padrão energético cai. E aí tudo fica pior ainda.
E da mesma forma as questões espirituais, então eu fico com o meu campo aberto, para que eu esteja suscetível a influências energéticas que vão deixar tudo ainda pior. Então todas essas questões aqui, né, quando eu falo de saúde física, mental, inconsciente, sistêmico, energético, elas estão juntas e misturadas o tempo todo, não tem como separar, não tem como dizer o que é mais importante, porque cada uma tem o seu valor. E claro que algumas pessoas conseguem resolver o seu problema olhando apenas para o físico, apenas para o inconsciente, apenas para um campo ou outro, mas certamente o tempo que elas vão levar para encontrar uma solução, para encontrar a cura ou para melhorar, vai ser muito maior, porque ela está olhando, é como eu querer construir uma casa apenas com martelo. Nem tudo se resolve com o martelo, muita coisa sim, mas nem tudo é só com o martelo. Então, quando a gente tem um rol maior de ferramentas, aí sim a gente consegue ser muito mais assertivo, aí sim a gente consegue olhar para o todo e ter uma solução muito mais eficaz. Ao meu ver, então, né, e aí já concluindo este vídeo, o climatério, a menopausa é uma grande oportunidade. Por mais que pareça só coisa ruim, é difícil, não precisava ter, ela vem sim como uma grande oportunidade. E eu ressalto aqui que a oportunidade é esta, a oportunidade do climatério é que ele é o último portão de embarque para o seu trono de rainha. E isso eu falo aqui de coração, porque quando a gente não evolui, quando a gente não sai do degrau da guerreira, quando a gente não sai do lugar da jovem mocinha, né, com todo o seu vigor, com todo o seu esplendor, que dá conta, que aguenta as batalhas e as lutas, os perrengues, e a gente não evolui, quando a gente não sai deste excesso de fazer, que é o que eu vejo de muitas mulheres, e entra em conexão com o ser, com o seu verdadeiro valor, que é este lugar de rainha, sabe? Acontece o quê? Né? Caso você não aproveite essa oportunidade, né, de embarcar no seu trono de rainha, você se tornará uma guerreira obsoleta. E isso, quando essa frase me veio, assim, eu acordei de manhã, me veio essa frase, né? A frase é essa: o climatério é o último portão de embarque para o seu trono de rainha, caso contrário, você se tornará uma guerreira obsoleta. E isso na hora veio com um peso, eu parei. Eu sentei na cama, eu fiquei refletindo, meditando sobre isso, porque é uma verdade. Quando a gente olha para muitas mulheres com climatérios, com menopausas sofridas, é porque elas não fizeram essa transição da jovem guerreira para a rainha. Elas se tornaram uma guerreira obsoleta, cansadas, velhas, xoxas, capengas, anêmicas, sem vitalidade, né? Imagina uma guerreira, né, no campo de batalha com 20 anos e imagina essa mesma mulher com 40, 50 ou 60 anos no campo de batalha. Quem quer esta mulher no campo de guerra? O que que essa mulher rende? E assim é na vida. Quando a gente não faz a transição interna deste movimento, né, do climatério, da menopausa, né, de todas essas oportunidades que vêm, a gente fica neste lugar. Então, eu compartilho aqui com você, né, todos esses movimentos, esses processos, para que você possa olhar um pouco para si. Aonde você está hoje? Se você está longe, talvez, né, pela sua idade, embora eu também, né, com 37, eu achava que eu estava longe, até que o climatério bateu na minha porta antes da hora que eu imaginava, né? Então, não importa a idade que você está, né? Aqui é um convite, como eu falei, o último portão de embarque para o seu trono de rainha. E isso é um convite para você tomar o seu trono de rainha. E o que que significa isso? Tomar o seu trono de rainha significa reconhecer aquilo que você carrega, as suas raízes, as suas dores. Aqui também pede um olhar, né, para as questões que você traz aí em relação aos seus pais, ao seu passado, aos seus julgamentos e expectativas. É um convite também para aceitar a sua história, o seu passado, aceitar a sua realidade, quem eu sou hoje, em que lugar eu estou, eu não sou mais aquela mocinha, eu desisto de voltar no tempo para que eu possa, deste lugar onde eu estou hoje, encontrar soluções e novas posturas necessárias. É também um pedido para identificar quais são essas crenças que te trazem até aqui, que te mantêm neste padrão de dores e sofrimentos, de muitas vezes de problemas também no seu casamento, na sua vida afetiva.
é um pedido então para neutralizar todo esse campo, né, trazendo amor, aceitação, cura, trazendo discernimento e consciência, para que assim você possa então harmonizar a sua vida, harmonizar todos esses campos que eu listei até então, encontrar harmonia dentro de você, nos seus sentimentos, também nas suas relações, para que assim você possa assumir o seu trono de rainha. E cada uma vai ter um trono do seu jeito, e o trono de rainha não é ser servida por todos, não é botar uma coroa, não é virar a lady, não. O que que é você ser rainha do seu reino, ser rainha na sua família, ser tratada como rainha pelas pessoas, pelos homens, ser respeitada como rainha pelos seus filhos, ser reconhecida como uma pessoa de valor por você e também pelos outros. Então, tomar o trono de rainha, ele tem aí um passo a passo, né? Não é simplesmente acordar e dizer agora eu sou uma rainha e eu me coroo. Não, né? Não é como na monarquia onde você nasce rei ou rainha. A gente na vida real precisa construir este processo para que a gente possa de fato se colocar nesse lugar e principalmente usufruir deste lugar. Então, o que eu tinha de informações para compartilhar isso, né? Me conta aqui nos comentários se fez sentido para você, o que que você identifica, né? Quais são os seus anseios, dores, medos ou sofrimentos dentro deste tema, né? Se você tem dúvidas, me pergunta aqui, que vai ser um prazer trocar informações com você. E lembre-se, busque ajuda. A grande sabedoria é saber a hora de pedir ajuda. Busque, né, através da constelação, através de mentoria, através de um programa de desenvolvimento, né? Nem sempre é com uma constelação que a gente vai lá e resolve. Existe todo um processo para que você possa sair do lugar onde você está, onde há sofrimento, e chegar em um lugar desejado para que você possa construir a realidade que você deseja. Então, conta comigo, qualquer dúvida, eu estou à disposição, me chama no WhatsApp que eu vou ter o prazer de te ajudar ainda mais nesse seu processo.